Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos e eu estarei com vocês hoje para dar início ao tópico de anatomia e fisiologia ocular, onde nós vamos ter acesso aí a vários tópicos, nós vamos ter acesso a vários conteúdos a respeito da formação da imagem dentro do sistema visual e também alguma abordagem a respeito da parte de neurologia da visão, um básico, um apanhado mais básico sobre neurovisão, para nós entendermos um pouquinho como que é o funcionamento das estruturas do olho em relação à formação de imagem e também fazer com que vocês consigam, né, ampliar um pouquinho o conhecimento para preparar para as outras matérias que nós vamos estudar ali na frente. Nós vamos falar a respeito de lente, nós vamos falar a respeito de visão, vamos falar a respeito de ametropias, vamos falar a respeito de vários outros tópicos que vão aparecer dentro dessa proposta que nós temos de abordagem em ótica. Lembrando sempre que o foco principal desse curso é abordar todas essas informações para serem utilizadas dentro de ótica, dentro do contexto amplo de ótica, dentro do contexto de atendimento, dentro do contexto de gerenciamento, dentro do contexto de vendas, dentro do contexto também para quem está buscando informações, para quem está aprendendo um pouquinho mais a respeito de ótica, para cursos específicos. Então, quem estiver fazendo curso profissionalizante, quem estiver fazendo algum curso profissionalizante dentro de ótica, até mesmo quem estiver se preparando para o técnico, ou como já tive contatos também, alguns bacharéis aí de optometria, a optometria também, de vez em quando, manda umas perguntinhas para nós aqui na forma privada. Então, é para isso que nós vamos iniciar esse tópico de anatomia e fisiologia ocular, estudar um pouquinho a formação de imagem, para depois nós darmos uma ampliada maior e tratar da parte de oftálmica, entender um pouquinho mais sobre os conceitos de oftálmica. Para quem está acompanhando o módulo completo, ele está bem extenso, ele está bem, as aulas vai ter bastante conteúdo, então prepara aí porque o completo vai ter uma duração bem longa, tá? A sugestão que eu dou é que vocês façam o estudo dele na hora de descanso, coloca aí ao invés de ouvir uma musiquinha, vai lá ouvindo como se fosse um podcast, vendo as informações aí que vai ficar bem interessante para vocês, tá ok? Então vamos lá, bora iniciar. Bom, como primeiro tópico, como eu já disse para vocês, essa é a base. A partir daqui, nós vamos basear as informações para fazer as próximas abordagens. Lembrando sempre que todas essas nossas abordagens, ó, todos os nossos estudos serão com ênfase na visão, processo de formação da visão, estruturas que participem da visão, que façam ligação com a visão e patologias oculares. É importantíssimo também falar para vocês, olha, que em caso de qualquer sintoma ou sinais de patologia, o médico deve ser procurado imediatamente e não devemos interferir no processo com informações de qualquer natureza. O conteúdo apresentado é de cunho informativo e de estudos nos termos da Constituição Federal, artigo 205. Por que que é importante? Por que que eu citei isso para vocês? Aqui vocês vão ver uma série de informações e aqui nós vamos ver também estruturas oculares, nós vamos estudar a respeito das partes do globo ocular, nós vamos ver uma série de estruturas, nós vamos ver também, vamos para o principal, patologia ocular, tá? E a patologia ocular que nós estamos estudando, ela vai servir como informação dentro da proposta que nós temos aqui do curso, ela vai servir para auxiliar no atendimento. Atendimento, seja ele qual for, pode ser um atendimento de balcão, pode ser um atendimento de vendas, pode ser um atendimento até mesmo a parte da optometria para conhecimento mais aprofundado. Então, tem material aqui que é utilizado também com esse propósito de aprofundamento no conhecimento. E isso faz com que vocês vão ver
acho que nessa matéria, alguma parte dela, nós vamos falar a respeito de glaucoma. Lembrando que aqui não é o tópico, aqui não é o módulo de patologia, mas eu preciso, se eu for falar, por exemplo, do globo ocular, eu preciso falar com vocês a respeito de glaucoma. Eu vou explicar as estruturas, eu preciso falar de glaucoma. Vou falar com vocês, acredito que vai ter alguma coisa sobre catarata. Então, se eu vou falar sobre cristalino, eu preciso falar com vocês sobre catarata. Se eu vou falar sobre retina, eu preciso explicar para vocês o conceito de retinopatia também. Mas isso não faz com que vocês tenham aptidão para fazer diagnóstico ou então para fazer atendimento. Entenderam? Então, isso cabe ao médico fazer exames de diagnóstico para encontrar problemas, para encontrar patologias. Só que, por outro lado, nós pensando em balcão de ótica, nós temos que conhecer essas estruturas, é importantíssimo conhecer as estruturas, e por outro lado é importantíssimo também conhecer as patologias, porque nós lidamos com isso também. Quando o cliente coloca o óculos e não enxerga, e o problema não é refrativo, o que acontece? Uma grande parte, uma grande possibilidade, é bem possível que esse problema seja patológico. Então, nesse caso, é interessante que nós também conheçamos a patologia, que nós tenhamos contato com a patologia para entender qual é a função real da ótica, até mesmo como é, parte também, trabalhando também na parte de prevenção, na instrução de pessoas que entram na loja, porque o óculos realmente vai corrigir o quê? Vai corrigir somente o erro refrativo. Tá? Então, quando continua tendo erro refrativo, óculos. Quando mesmo com óculos continua tendo problema para enxergar, continua tendo uma baixa acuidade, aí cabe a quem? Aí já cabe ao profissional, cabe ao médico ser consultado, ser o cliente passar por um exame de vista para poder identificar os problemas, tá? Então, aqui é basicamente para fins de conhecimento e profissionalização, conhecimento dentro da profissão, tá ok? Não vão dar uma de doutores que vocês não são. Nós não somos. Bom, anatomia, como o próprio nome diz aqui, olha, vem do grego anatema, e significa cortar em partes. É um campo que estuda a organização estrutural do ser humano. Então, o que nós entendemos como anatomia nada mais é do que pegar o corpo, pegar o organismo, pegar o corpo completo e dividir em partes. O sistema cardiovascular, o sistema respiratório, o sistema digestivo ou digestório, o sistema urinário e assim por diante, o sistema nervoso, o sistema muscular, todas essas partes representam o organismo. Então, é pegar um organismo, pegar um corpo e dividir esse corpo em quê? Em partes. E estudar cada uma dessas partes de forma específica. Quando nós falamos de anatomia, nós fazemos isso. E lógico que para nós, dentro do processo do pensamento de ótica, dentro da formação que é proposta para nós, algumas partes acabam não sendo aproveitadas dentro de ótica. Por exemplo, qual é a função para nós em ótica? Respiração ainda tem respiração celular, ainda tem uma série de fatores, mas o sistema urinário, como que ele vai interferir para nós dentro da visão, tá? Como que vai trabalhar o sistema tegumentar dentro da visão? O endócrino ainda trabalha, mas o sistema genital dentro da visão. Então, são fatores específicos que esses daqui, por exemplo, nós não vamos abordar, tá? Nós vamos abordar quais? Vamos falar sobre eles, vamos explicar sobre eles, vamos dar um resumo sobre sistemas,
E a abordagem mesmo, a abordagem principal, vai ser em cima do quê? Vai ser em cima da visão. Tá? Então, tudo que nós formos fazer aqui vai ter ligação com a visão. Tá? Tudo que vocês estiverem vendo nesses materiais, não só nesse módulo, mas em todos os tópicos, tudo que vocês estiverem vendo a respeito, vai ter ligação com a visão. Então, nós vamos falar a respeito de sistema esquelético, que vai ser a proteção do nosso globo ocular. Vamos falar um pouquinho sobre o cardiovascular, porque dentro do olho também tem veia e artéria. Vamos falar um pouquinho a respeito de sistema nervoso, sistema muscular. Então, nós vamos fazer uma abordagem bem completa nessa parte de anatomia e fisiologia para preparar vocês para o próximo módulo, para preparar vocês para as próximas abordagens, tá ok? Mas basicamente, quando nós falamos de anatomia, nós estamos pegando o organismo, nós estamos pegando o corpo e dividindo em partes para poder estudar cada uma delas. Antes disso, é importante também padronizar as informações. Quando nós falamos de terminologia, nós estamos padronizando termos. É importantíssimo dentro de qualquer profissão que isso aconteça, porque é importante que o profissional converse, tenha o mesmo idioma, fale a mesma língua entre eles, tá? Os profissionais precisam conhecer a mesma língua dentro de uma profissão. Por isso que é importante a análise do termo em caso de anatomia e fisiologia. Isso vai ser útil quando nós formos falar, por exemplo, de ametropias, que nós vamos utilizar alguns termos antero-posterior. Isso vai ser, nós vamos falar sobre isso. Vai ser importante quando nós formos falar sobre câmara anterior. Tá? Então, são informações, são termos técnicos que nós precisamos conhecer, até mesmo para a gente se orientar dentro do estudo. Olha só, aqui, por exemplo, é uma parte de mecânica, provavelmente, ou então seria uma parte. Entenderam? Parece que é uma mecânica, parece que são ferramentas de mecânica. Parece, porque olha só que interessante. Eu não sou mecânico. Ou então, se isso for engenharia, eu não sou engenheiro. Então, essas ferramentas fazem ligação, elas fazem ligação com a profissão que está sendo apresentada. E por desconhecimento, eu não consigo identificar qual que é a profissão. Eu estou vendo aqui que tem um motor, eu estou vendo aqui que tem um pistão, acho que é isso, não sei se é o nome disso. Estou vendo que tem algumas informações aqui que parece um motor, tá? Estou vendo aqui que existe essas ferramentas que eu só conheço, compasso, lapiseira. Eu não lembro qual é o nome desse equipamento, mas vocês viram, isso não é comum para a nossa profissão. Então, basicamente, quando nós falamos de termos, o termo representa aquilo que está inserido, o termo representa o que está inserido na profissão, tá? Do mesmo jeito que se eu mudo aqui o slide e vou para o próximo, olha, o que vai falar o próximo? Vai continuar em motor. Aqui eu já consigo entender quem é o motor, que é um carro desmontado, o motor de um carro. Anéis, biela, bronzina, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso é um motor. Agora aqui, quando nós vamos para cá, olha, está falando a respeito do quê? Está falando a respeito de drogas, olha, de enfermagem, de drogas de urgência. Então, esse material para técnico de enfermagem estudar quais são as necessidades, as drogas necessárias para cumprir certos quesitos aí em relação
a patologia em relação à necessidade. Por exemplo, aqui, lidocaína. Lidocaína vai cuidar de arritmia ventriculares, anestesia local. Que mais? Epinefrina vai glaucoma crônico simples, ataque de asma, reações hipertensivas. Então, aqui nós temos quadros específicos, olha só, são informações específicas sobre a enfermagem. Por quê? Porque isso é uma padronização para a enfermagem. Então, o enfermeiro, ele tem não vamos dizer, ele tem sim a obrigação de estudar, entender e saber essas informações, até mesmo os termos técnicos. Então, quando nós falamos a respeito de termos técnicos, permeabilidade de sódio, vamos falar aqui, permeabilidade, fibrilação, fibrilação, vamos usar esse termo aqui como um exemplo. Deixa eu trocar de cor. Vamos falar aqui de fibrilação. Não só um termo técnico utilizado pela enfermagem, mas é um termo médico. E o enfermeiro precisa entender esse termo médico para poder trabalhar, para poder exercer a sua profissão. Tá? É do mesmo jeito agora quando nós falamos de visão, quando nós falamos de ótica, ou quando nós falamos aqui no caso, olha, de ótica, de optometria. Aqui também eu consigo observar contatologia. Aqui eu consigo observar uma série de fatores que estão inseridos dentro do contexto de ótica, de optometria, de contatologia. Nós temos aqui, vamos ter um tópico específico também sobre isso no curso, tá, pessoal? Temos aqui a acuidade visual, temos aqui uma armação de prova, temos aqui um sinal de olho positivo ou de olho negativo, pode ser representação de ametropias. Temos aqui representação de um óculos, temos aqui a representação de um produto para aplicação em olho, pode ser que seja um colírio, pode ser que seja uma solução de limpeza, pode ser que seja uma lágrima artificial, pode ser que seja um medicamento, uma série de possibilidades, mas nós entendemos que isso é para o olho. Temos aqui um especialista em olho, que podemos representar como optometrista ou oftalmologista. Temos o olho aqui que está com um colírio, olha, esse sinal representa o colírio, então provavelmente o olho precisa do colírio, ou o olho está com o colírio. Temos aqui a representação da lente de contato, dos danos no olho, temos aqui a representação do globo ocular, um oclusor, então temos uma série, o refrator de Greens, temos aqui fármaco, fármaco já é medicamento para o oftalmologista prescrever, temos aqui uma anamnese, temos aqui uma ficha de atendimento. Diferente daqueles anteriores que foram apresentados, olha, diferente disso aqui que eu nem sabia o nome desses equipamentos. Eu não sei o nome desses equipamentos, porque não é simplesmente um grampo de pressão. Não, ele tem uma escala, tá? Aqui, nossa, eu não consigo lembrar. Paquímetro, esse eu consigo, esse eu lembrei, é um paquímetro, tá? Para medidas exatas. Então, mesmo assim, eu não consigo identificar o que seria esse equipamento. Já dentro de ótica, optometria e contatologia, olha, eu consigo identificar todas as funções específicas aqui. Por conta do quê? Por conta de uma padronização, é um padrão, e também, lógico que acontece junto da padronização, precisa acontecer o estudo para você se familiarizar com a informação e você precisa também conhecer os passos da profissão, para você, não adianta só você ter contato, aí eu vi um desenho ali que tem umas letrinhas, vou falar aqui, por exemplo, vou citar como exemplo a acuidade visual. Eu vi uma tabelinha ali que tem umas letrinhas e eu queria, eu não sei o que é. Por quê? Porque não estudou, porque não se familiarizou, porque não conheceu.
A profissão mais a fundo não foi atrás, tá? Mas basicamente são termos padronizados para uso dentro de uma profissão. Por isso que é importante, olha, mudando aqui para o próximo tópico, olha, por isso que é importante entender a respeito da terminologia. A terminologia nada mais é do que o domínio do saber in- interdisciplinar que cuida dos conceitos e suas representações. É o conjunto de termos que representam um sistema de conceitos ligado a um domínio de conhecimento, eu tenho que conhecer alguma coisa, e a publicação dentro da qual o sistema de conceitos ligados a um domínio é representado, tá? Então, aqui, olha, o que está querendo dizer? Que a terminologia é o domínio do saber, o conjunto de termos de um domínio representado. O que seria o domínio nosso aqui? Qual seria o nosso domínio aqui? Ótica e vai ter também. Vamos falar só de ótica. Eu não vou abrir muito leque porque não é essa matéria. Mas aqui nós vamos falar de ótica e anatofisiologia. Só que essa anatofisiologia, lá na frente, ela também vai se transformar, ela também vai ser necessária para a patologia. Ela também vai ser necessária quando vocês forem fazer a, a ótica oftálmica, quando vocês forem entender a respeito de lentes, porque o olho vai produzir algumas características específicas lá dentro da formação de imagem, correção de imagem. Também vai ser necessário para vocês entenderem o processo visual da luz. Tá? Então, é para vocês verem que tudo dentro desse domínio de saber são um conjunto de termos. Então, quando nós falamos aqui, a terminologia é o quê? É um domínio de saber, saber o quê? No caso aqui, ótica é anatofisiologia. Para quê? Para conhecer um conjunto de termos, olha, vários termos diferentes para vocês, e dominar essas informações. A partir do momento que você dominar, que você se familiarizar com os termos, você consegue trabalhar melhor isso. E para que esse termo é necessário? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar se comunicar tecnicamente. Com quem? Independente com quem seja, você pode simplesmente fazer um contato técnico, técnico com técnico, de técnico para técnico. Você pode fazer um contato técnico de técnico para cliente. Você pode fazer um contato técnico de técnico para consultor ou ou pessoas que vocês estão treinando, ou você pode simplesmente fazer um contato técnico de técnico para um oftalmologista, um profissional de saúde. Então, independente disso, vocês vão ter a necessidade de conhecer, de interpretar alguns termos específicos dentro da profissão para poder conversar nesses atendimentos técnicos. A terminologia é a disciplina que se ocupa dos termos especializados, conjunto de diretrizes ou princípios que regem compilação de termos e produto gerado pela prática, isto é, conjunto dos termos de uma área específica, desde que você pratique, desde que você entenda, desde que você se especialize, tá? É bem diferente de você, aqui, vamos usar um termo técnico que nós utilizamos muito dentro de ótica, grau. Tá? Vocês já viram, se vocês estão aqui, vocês já passaram pelas primeiras apresentações, então vocês já sabem que grau vai representar o quê? Representa o eixo do astigmatismo. Tá? Mas o grau, esse grau correto seria assim. Seria utilizando esse símbolo específico aqui que é de grau. Por exemplo, plana menos 1 a 90 o quê? Graus. Tá? Só que esse é o termo técnico, essa é a representação técnica do astigmatismo. Porém, é muito utilizado no dia a dia
por convenção, pelo senso comum, grau para representar a dioptria da lente. Ou, então, o poder de divergência da lente, tá? Que é diferente, isso difere do eixo do astigmatismo. Tá? E, tecnicamente, quando nós falamos grau e representamos a dioptria, está errado. Tá? Porque o que vai representar a dioptria o que vai representar o poder dióptrico, vamos falar o número, o que vai representar esse poder aqui não é grau. O que vai representar esse poder aqui é a dioptria. Tá? Então, quando nós falamos disso aqui, nós estamos referindo à dioptria, não ao grau. Tá? O grau, olha, vamos pegar aqui o grau. Qual é o grau disso aqui? Dessa dioptria? O grau é 90 graus. E quando nós falamos de dioptria, qual é a dioptria dessa prescrição? É todo esse conjunto aqui. Então, todo esse conjunto aqui é a dioptria dessa prescrição. Por isso que é importante a gente ter sempre em mente que o termo técnico ele vai servir para isso, tá? Ele vai cuidar de termos específicos dentro de uma área específica, um conjunto de termos para essa área específica. Esse termo, o termozinho simples do dia a dia nosso, grau, nós utilizamos para identificar a importância de terminologia. O que muda isso? Vamos falar um pouquinho mais aqui, olha. Desse modo, os anatomistas, quando escrevem seus textos, referem-se ao quê? Ao objeto de descrição, considerando o indivíduo como se estivesse sempre na posição padronizada. O termo utilizado é importante, pois pode se tratar de um padrão que será reconhecido e adotado em todos os setores que for utilizado. Por isso que é importante, eu vou até grifar diferente aqui, olha, em todos os setores que ele for utilizado. Dentro de todo tipo de atendimento que vocês forem fazer, vocês vão ter o contato com o termo técnico, vocês vão ter o contato com a terminologia. Vamos citar, brincar aqui, fazer uma alusão aqui de um atendimento. O cliente entra e reclama que o óculos, o óculos não ficou bom. Normal, até aí, diversos fatores, pode acontecer, mas ok, o cliente reclamou. Qual é a primeira abordagem que nós vamos ter? Com o cliente. Lógico que a primeira abordagem com o cliente, nós vamos analisar o perfil do cliente e entender que esse perfil do cliente, se eu posso utilizar um senso comum, uma informação mais simples, ou eu preciso de um senso mais crítico, de uma informação mais padronizada. Tá? É importante esse contato com o cliente também, entender se o cliente entrou e está falando a respeito de dioptria, por exemplo, está acontecendo uma aberração cromática na periferia da lente do olho esquerdo e parece que a refração está com alteração no poder dióptrico, interferindo na minha acuidade visual. Se o cliente entrar e falar isso para você, automaticamente você já sabe que ali é um cliente diferente. Ali ele está sendo, muitas vezes, está sendo mais técnico do que o próprio técnico que vai estar atendendo ele. Pessoal, nas andanças aí de aulas, nas andanças aí de turmas que nós vamos conhecendo, é muito comum um profissional de ótica se referir ao globo ocular como bola do olho. O que é para nós
tecnicamente, é muito, 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 muito complicado, é muito, muito, muito triste, porque precisa existir o mínimo de termos técnicos, o mínimo de atendimento técnico, até mesmo para informação, para pro próprio funcionário, para o próprio consultor, para o próprio técnico, para a própria pessoa que estiver fazendo atendimento, próprio atendente, ter um pouco mais de informação, ter um pouco mais de contato com a profissão. Um profissional de ótica no atendimento, por mais que a pessoa que esteja do outro lado seja uma pessoa mais simples, uma pessoa mais humilde, uma pessoa com menos base de educação, mesmo assim o atendimento tem que ser um atendimento de qualidade. E qualidade vem do quê? Qualidade vem de usar termos técnicos? Não, qualidade vem também dos termos técnicos, a qualidade vem do atendimento, da educação, do senso de atendimento com o cliente. Então, uma série de bases que vão criando um bom atendimento, tá? Não simplesmente vender. Por isso que é importante. O cliente precisa saber, o cliente cria confiança quando a pessoa está com um atendimento melhor, um atendimento mais profissionalizado. Se eu entro em uma loja para comprar um óculos e o profissional vai me atender e fala que a bola do olho está vermelha, vamos dizer assim, eu vou embora. Não tem como um atendimento desse. Se a bola do olho está assim, imagina o que ele vai fazer com o meu óculos. Tá? Então, é o básico. É o básico para nós termos um atendimento de qualidade. Bom, e o primeiro passo aqui, pensando no atendimento de qualidade, já vamos tendo como tarefa para nós aqui, tarefa dentro do nosso desenvolvimento de turma, dentro do desenvolvimento de curso, nós já temos uma tarefa, ou uma lição de casa, ou uma lição diária, desenvolver o termo técnico dentro da nossa profissão. Mas, Marcos, eu não sou técnico. Marcos, eu não tenho formação. Ninguém aqui, eu não estou falando para vocês, façam de conta que vocês são técnicos. Não estou pedindo para vocês exercerem aquilo que vocês não é. Estou simplesmente falando para vocês se familiarizarem com os termos. Estou falando para vocês, estudem, conheçam e usem os termos. Tá? Isso vai melhorar o conhecimento de vocês, isso vai melhorar o desenvolvimento de vocês dentro da profissão, e isso também vai interferir, também vai recair sobre o aprendizado de vocês, vai ficar bem interessante para vocês. Simplesmente isso. E busquem sim a formação, busquem sim serem técnicos, porque acaba sendo um up a mais aí, algo importante para vocês. Mas a lição que vocês têm agora, olha, tarefa diária, desenvolver termos técnicos. Pesquise na internet, vai ter uma apresentação aqui, um dos módulos, ou se não for módulo, vai ser um tópico que vai ser feito, que, que vai ter a respeito dos termos técnicos, vai ter um dicionário de termos técnicos, mas isso aí vai demorar um pouquinho mais por conta do curso em si. Mas busquem a respeito disso que vai ser bem interessante para vocês, vocês vão gostar, tá ok? Continuando aqui, agora sim, já conhecendo, agora que vocês estão conhecedores, entendedores
da utilização de termos técnicos, vamos começar a utilizar alguns, tá? Vocês vão, nessa abordagem desse tópico aqui de anatomia, de abordagens anatômicas, nós vamos o quê? Qual é o pensamento? Preparar vocês para a interpretação do sistema visual e também preparar vocês para abordagens lá na frente sobre patologias, abordagens lá na frente sobre oftálmica, abordagem lá na frente sobre ametropias, tá? Então, por isso que esse material que vai acontecer aqui, esse material que vocês estão estudando, vão dar início, esse módulo que vocês vão dar início, o pensamento é linkar ou unir, aprender essas informações para utilizar lá na frente. Então, quando vocês forem utilizar lá na frente, vocês vão lembrar dessas informações que vocês estão vendo agora, tá? Então, as abordagens anatômicas, elas vêm para isso. É um caminho, todo o curso que vocês estão tendo, se vocês pararem e refletirem, todo o curso é um caminho que está sendo traçado para vocês poderem seguir e chegar lá na frente até a formação de vocês, tá? Então, esse caminho, agora, nesse passo, nós vamos estudar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia, pensando em quem? Pensando lá na frente, em patologias, porque quando eu for falar de patologia, o que que eu vou ter que entender? Eu vou ter que entender sobre as estruturas do globo ocular. Eu vou ter que entender um pouquinho sobre córnea, nós vamos falar sobre contatologia, vamos falar sobre córnea. Lá na frente, dentro da córnea também, eu preciso entender que pode acontecer um ceratocone. Esse ceratocone, eu preciso entender como que é a função da córnea, como que a córnea, qual é a parte fisiológica da córnea, qual é a função dela dentro da formação de imagem. Vou falar também a respeito de córnea, eu vou falar a respeito de curvatura, preciso entender que existe uma curva específica para dioptria, para córnea, qual é a dioptria da córnea. Se eu for falar de oftálmica, oftálmica eu vou ter que entender que se eu preciso fazer oftálmica, o que seria oftálmica? Oftálmica é a parte da visão, é a parte de correção com lente. Então eu preciso entender se eu estou com problema em alguma parte do meu olho, a correção com a lente vai entrar e eu preciso da base de anatomia e fisiologia para entender como que a lente vai corrigir. Eu preciso entender a respeito de fenômenos óticos que acontecem também dentro desse processo de formação de imagem. Preciso, se eu for estudar a respeito de ametropias, eu preciso entender a importância do tamanho do globo ocular, porque isso vai interferir em ametropias. Vocês vão ver aqui o tamanho do globo ocular normal. E quando vocês chegarem para a parte de ametropia, entender a respeito da diferença entre o olho são e o olho com diferenças, dentro ainda de ametropias, entender quando o processo fisiológico, quando a fisiologia interfere na visão. Partindo disso ainda, eu preciso entender como que eu faço como que eu meço a qualidade visual. Então, tudo isso, olha, se existe um padrão, eu tenho como medir a qualidade visual. Então, tudo isso, primeiro, antes de falar sobre essas coisas, a respeito dessas bases que nós estudamos aqui, olha, antes de falar, deixa eu trocar essa cor que vai ficar melhor. Antes de falar a respeito de correção com lentes, eu preciso primeiro entender como que funciona o olho. Antes de eu falar de patologias, eu preciso primeiro entender como que é um olho saudável. Antes de falar de córnea, eu preciso primeiro entender qual é o processo da visão, tá? Então, esse tópico que vem agora, ele vai falar a respeito de tudo isso, vai explicar tudo isso a respeito para vocês. Só que as abordagens serão feitas dentro de cada tópico.
Importante que vocês tenham em mente, as abordagens serão dentro de cada tópico que vai ser feito o exame, a análise de cada um, tá ok? Aqui vai ser a apresentação primária. Abordagem anatômica. Abordagem anatômica serve para quê? Na abordagem anatômica, nós temos o auxílio para o profissional. Espera aí que essa aqui, deixa eu refazer aqui. Na abordagem anatômica, nós temos o quê? Qual é a função dela? Auxiliar o profissional na percepção e busca de sinais diferentes, tá? Então, quando nós estamos fazendo uma abordagem anatômica, nós estamos procurando, nós não, o profissional, né? Está procurando alguma alteração. Essa abordagem pode ser sistêmica, analisando um sistema. Essa abordagem pode ser regional, analisando uma região. Essa abordagem pode ser clínica, analisando um exame. Ou essa abordagem pode ser palpatória, analisando a parte externa do organismo, a parte externa do corpo. Então, essas são umas formas de abordagem. É essencial que o profissional se acostume e conheça as partes a serem abordadas, seu funcionamento e a ligação entre os meios com os demais. Por que que isso para nós dentro de ótica é importante? Por que que isso aqui para nós acaba sendo interessante estudar? Porque esse tipo de abordagem não é fora do comum o cliente conversar com a gente, conversar e falar que está com ceratocone, por exemplo. Ceratocone é uma patologia na córnea. Patologia na córnea. Vocês vão estudar a respeito disso lá na frente, tá? Mas cerato, tudo que vocês verem a respeito de cerato é um termo técnico, olha só. Cerato é córnea. E tudo que vocês verem a respeito de cone vai ser bico, vai ser a etimologia da palavra. A etimologia da palavra seria essa. Então, a tradução da palavra seria essa: córnea bicuda, com bico. Então, ceratocone tem uma córnea bicuda. E como nós vamos identificar? Como que o paciente vai ser estudado? Como que o médico vai fazer o exame para identificar esse tipo de patologia? Através de um exame regional da região, vai analisar a córnea, através de um exame clínico, porque ele vai precisar de uma topografia de córnea, e também vai observar. Ele não vai tocar, mas ele consegue observar. Ele não vai tocar na córnea, mas ele vai tocar no olho para poder observar essa, essa alteração. Por isso que isso é importante para nós. Nós estamos falando de visão, nós estamos falando de ceratocone. E essas abordagens são normais. Você conversando, qual é o principal motivo de todas essas abordagens que vocês vão ver aqui? O atendimento ao cliente. Isso é normal, é super comum você escutar, eu tenho catarata. Ou então, nós sabemos disso, nós somos de ótica. Ou então, eu tenho o cerato que já está aí, ceratocone. Ou então, eu tenho, vamos ver, uma diabetes. Provavelmente, pode até ser que o cliente mostre para vocês alguns exames e você, sim, não é, você não precisa, isso não cabe, olha, não cabe ao ótico interpretar exame. Mas quem disse? Mas onde está escrito que nós não podemos saber? Entendeu? Não cabe a nós diagnosticar. Nós não podemos falar que o cliente tem ou não alguma patologia ou algum problema. Mas quem diz para nós que nós não podemos entender, por exemplo, um mapeamento de córnea? Entender o que significa as informações que estão no mapeamento de córnea? Até mesmo para nossa informação. Nós vamos pegar um mapeamento de córnea, pegar um mapeamento
identificar o quê? Alterações de curvas dentro desse mapeamento, e essas curvas dão origem ao quê? Autoastigmatismo. Olha só, se é um autoastigmatismo, um autopoder, um, um autopoder refrativo de astigmatismo, ou o astigmatismo dioptria muito avançada. Tá? Então, automaticamente, o que aconteceu? Nós fomos observar o mapeamento de córnea, por conta de um ceratocone, nós identificamos lá no mapeamento de córnea um astigmatismo. Qual que tem que ser a nossa função? A nossa função é de instruir a urgência no tratamento. Então, automaticamente, nós estamos fazendo uma abordagem, nós estamos instruindo o cliente a procurar um oftalmologista, procurar um oftalmo com uma certa urgência para cuidar daquele problema ali. Por quê? Porque você conseguiu identificar ali alterações na curva de um mapeamento de córnea. Tá? Então, não está escrito que você não está diagnosticando, você não está falando, nossa, você vai ficar cego. Ou então, nossa, você vai perder a visão. Você não falou nada disso. Você só falou, olha, é importantíssimo fazer um acompanhamento médico, é importantíssimo você fazer o acompanhamento desse problema seu, que eu não sei o que tipo que é, ou até sei, mas quem vai te falar vai ser o oftalmologista, para você cuidar e não ter um problema futuro com a visão. Tá? Então, por isso que é importante você entender um pouquinho das abordagens anatômicas de atenção, nesse caso aqui, quando nós estamos falando a respeito de parte clínica com o nosso cliente. Do mesmo jeito, olha, nós temos vários tipos de atendimento de anatomia. Nós temos a anatomia sistêmica, deixa eu anotar aqui. Nós temos a anatomia sistêmica ou descritiva, que faz análise, separa o todo em elementos ou partes. Por exemplo, a sistêmica vai estudar o esqueleto, a sistêmica vai estudar os músculos, a sistêmica vai estudar os vasos, a sistêmica vai dividir em sistemas. Tá? Que é o que nós vamos fazer aqui, nós vamos estudar vários sistemas para representar o organismo. A anatomia topográfica ou regional, ela é mais sintética, ela faz o quê? Estuda métodos e processos e os reúne em um só. A anatomia de superfície ou propedêutica, olha, ela já trabalha mais com o semiológico, ó. Trabalha com o quê? Estuda os órgãos e suas estruturas, sinais e sintomas em exames. Vocês vão estudar bastante, vocês vão ver bastante sinais e sintomas dentro do módulo de patologia ocular. Aí nós vamos estudar bem a fundo sinais, sintomas de algumas patologias e também vamos estudar alguns sinais e sintomas de erro refrativo, tudo que for relacionado à visão, nós vamos dar uma estudadinha na parte de patologia. Outra informação importante aqui também, a anatomia funcional, ela vai o quê? Estudar as funções do corpo, de diferentes sistemas de reciprocidade, olha. Anatomia aplicada estuda a anatomia direcionada à área médica, cirúrgica, isso aqui não é para nós. A radiológica também tem foco em radiologia, isso aqui é para profissionais da medicina, para profissionais de saúde. E a anatomia comparada é a a filogenética, olha, que estuda a evolução em função das espécies, e também a autogênica, que estuda o desenvolvimento em relação ao tempo dos animais, dos seres ali é, de estudo. O importante para nós, o importante dentro da ótica, tá? Quando nós falamos em ótica, o importante para nós, a sistêmica, porque nós precisamos entender de vários sistemas de funcionamento do sistema visual. A topográfica também é importante, porque nós precisamos entender como que funciona
a parte de processo fisiológico, a parte de formação de imagem. Órgãos, superfície propedêutica, nós precisamos estudar, porque nós precisamos estudar o olho, precisamos entender como que é o olho, precisamos entender como que vai ser a correção com o óculos dentro do processo visual. E onde que acontece a correção? No olho. É o órgão da visão. Nossa ferramenta de trabalho é o olho. Entender sinais e sintomas, porque de sinais e sintomas nós temos conversa com o cliente, para o cliente falar para nós o que ele está sentindo e a gente interpretar o que está acontecendo com aquele óculos. Ah, eu estou enxergando 100%, que ótimo. Ah, não, estou enxergando pouco. Como assim? Né? O cliente está aqui, o cliente está enxergando pouco. Como assim enxergando pouco? Pouco. Por que que ele está enxergando pouco? O que está acontecendo que ele está enxergando pouco? O importante, o que é pouco? Entender o que é pouco. Por que que ele está enxergando pouco dentro daquilo que é necessário? Então, essa parte entra dentro da superfície propedêutica, tá? Dentro do estudo dos sinais e sintomas, para entender um pouquinho mais a respeito disso. E o funcional. A parte funcional também é importante para nós. A parte funcional também é importante para nós, porque vai estudar o quê? Vai estudar qual é a função do olho em relação à formação de imagem. Tá? Então, essas são as principais: anatomia sistêmica, topográfica de superfície e funcional é aquilo que nós mais vamos ver dentro desse tópico que estamos iniciando aqui. Bom, abordagem sistêmica, nós já começamos abordando quem? Qual é o principal sistema? Sistema do nosso organismo. O principal sistema é o sistema nervoso. Então, quando nós falamos de sistema, abordagem sistêmica, consiste na abordagem das análises de forma subdividida, a fim de identificar as ligações com o todo. Para poder compreender um sistema, é importante conhecê-lo, para que cada função particular seja compreendida no geral, a fim de explicar a complexidade da teoria. Então, aqui, nada mais, vamos dizer assim, complexo do que o cérebro. Então, inicia-se esse estudo com uma parte mais complexa que tem no sistema, no organismo do ser humano, o cérebro. Tá? No cérebro, nós temos o quê? Nós temos várias funções. Olha, controle de som, temos aqui o córtex visual para visão, o córtex auditivo, o córtex somiestésico, temos aqui o córtex gustativo, temos o olfativo, temos o olho, o globo ocular, que também é ligado ao cérebro através do nervo óptico. Temos a função do nariz olfativa, temos aqui a língua, temos uma série de processos fisiológicos que estão ligados ao quê? Ao sistema. Por isso que é uma abordagem sistêmica, ele está identificando quais são os sistemas. E para nós é importante entender essa ligação. Lógico que nós não vamos, como eu disse lá no começo, na apresentação, o nosso foco é a visão. Então, o nosso foco é essa parte aqui, essa ligação aqui, cerebelo e córtex visual. Essa é a parte que nós vamos estudar. E é importante o quê? O principal fator aqui, conhecer essas estruturas, para se familiarizar, entender que não é complexo, é bem interessante para nós, porque nós precisamos disso para fazer a correção com óculos. Aqui, olha, nós já temos análise sistêmica. Lá atrás nós vimos também uma análise sistêmica e aqui nós temos análise sistêmica dos humanos, olha. Então, o que nós temos a representação aqui? Sistema muscular, sistema ósseo, sistema digestivo ou digestório, sistema circulatório e sistema nervoso. Então, quando nós pegamos um corpo, quando nós por baixo, vamos dizer assim, por baixo dos músculos, nós temos os ossos, junto
Por baixo dos ossos, nós vamos ter o quê? Os sistemas em geral. Por baixo desses, irrigando, junto com esses sistemas, nós vamos ter o quê? O sistema circulatório. E tudo isso protegido, bem guardadinho, vai ter o sistema nervoso. Então, são vários sistemas que vão formar um organismo. E nós vamos fazer o resumo, eu vou fazer o resumo a respeito disso, para vocês entenderem depois, lá no final, que para que aconteça qualquer função dentro, vamos dizer assim, dentro do sistema, é preciso que todo ele esteja em harmonia e em perfeitas condições. Então, vamos pensar assim, vamos começar pensando que para que o músculo trabalhe, é necessário que o sistema nervoso esteja são, para que o músculo faça o movimento, vamos melhorar, para que o músculo oculomotor, olha, vamos falar de olho, faça o movimento de supraversão, olhar para cima, não vou nem usar termos técnicos. Olhar para cima é necessário o quê? É necessário que o sistema nervoso faça o estímulo através dos nervos para que isso aconteça. Do mesmo jeito, vai ter uma série de alterações dentro do sistema visual para isso acontecer. E todos os sistemas estão ligados. Olha, vamos pegar aqui. Estamos falando do globo ocular. Estamos falando do globo ocular. O globo ocular é o quê? É o órgão. Nós vamos ter um estudo a respeito disso na parte acho que o próximo tópico, nós vamos falar sobre isso, a organização da visão. Aí vai ter um estudo sobre isso. Mas o globo ocular, estamos falando do órgão, ele precisa estar dentro de algum lugar, uma cavidade orbitária. Que a cavidade orbitária nada mais é do que ossos. Ela precisa estar protegida por músculos e gordura. O globo ocular precisa se movimentar. Ele se movimenta com o músculo e nervos. Esses nervos são ligados a algum lugar. Os nervos são ligados ao cérebro ou sistema nervoso. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Para acontecer o processo visual, precisa de um monte de coisa. Precisa da estrutura, precisa do corpo todo trabalhando para poder formar a imagem, tá? Aí vamos supor aqui que no meio dessa brincadeira nossa aqui, no meio dessa parte que eu descrevi para vocês, aconteça aqui uma patologia, aconteça um acidente e o músculo oculomotor tenha uma lesão. Entenderam? Vai acontecer alguma coisa onde? Vai acontecer alguma coisa não aqui. Vai acontecer alguma coisa lá no final. O problema vai ser apresentado no final ou início, depende de como vocês forem ver, porque onde vai ser isso aqui? Na visão. E onde começou a visão? A visão começou, aqui começa a visão. Então, para enxergar alguma coisa, precisa de todo esse processo visual, precisa do globo ocular, o órgão, as estruturas do globo ocular, que está dentro da cavidade orbitária, protegido por músculos e gorduras, que se movimenta pelo músculo oculomotor, que se acontecer um acidente e o músculo tem uma lesão, vai ter um prejuízo, tá? E essa visão só acontece com os nervos, movimento do músculo oculomotor, movimento do globo só vai acontecer se tiver
músculos e nervos, e o nervo conversa com o cérebro, o nervo se conecta com o cérebro, entenderam? Então, todo esse processo é necessário que tenha tudo isso. Lógico que ainda tem parte circulatória, porque precisa ter irrigação do globo ocular, é, é bem complexo, mas é importante que vocês entendam que isso que vocês estão vendo agora vai se ligar lá no futuro com as outras informações. Aqui, olha, abordagem sistêmica. Foi o que eu acabei de falar para vocês, olha. Mas aqui nós temos algumas abordagens sistêmicas, olha. O sistema dividido em partes, o cardiovascular, temos o sistema respiratório, temos o sistema digestivo ou digestório, temos o sistema nervoso, temos o sistema endócrino, temos o sistema excretor, temos o sistema urinário, temos o sistema esquelético, temos o sistema muscular, o imunológico, o linfático, o sistema, temos vários sistemas, mas para nós o importante mesmo é o sistema visual. Tá? Então, no sistema visual, olha, é importante entender que os sistemas interagem entre si, formando um ciclo generalizado que tem um resultado que varia de acordo com cada sistema. No caso do sistema visual, nós temos o quê? Nós temos o sistema nervoso central, a imagem se forma no cérebro, mas a imagem só vai se formar no cérebro se tiver toda a estrutura sã. Temos o sistema circulatório, porque existe a irrigação do globo ocular. Temos o sistema muscular, porque para ter movimento nós precisamos do sistema muscular. Temos o sistema endócrino, que libera substâncias para o organismo. Tá? Temos o sistema excretor também. Olha, dá até para acrescentar aqui. Excretor na visão, que é quando nós liberamos remelinha, remelas, que são sujeiras, são bactérias, não, são sujeiras, são corpos estranhos, são substâncias, vamos chamar de substâncias porque pode ser um monte de coisa. Substâncias não aproveitadas no processo. Então, nós temos uma série de possibilidades. Isso aqui, olha, remelas parte externa, mas dentro do olho também acontece excreção de substâncias, por exemplo, vamos falar lá do vítreo. O vítreo libera, ou o organismo libera, células de colágeno. Essas células de colágeno ficam aderidas, ficam grudadas ao vítreo, ou então ficam expostas, ficam no globo ocular. Isso causa o quê? Isso pode acontecer uma mosca volante, uma drusa. Tá? Então, esse é o motivo das formações de drusa, que vem da onde? Vem da excreta. Foi algo que foi excretado e o corpo, o organismo ainda não conseguiu fagocitar, não conseguiu eliminar, tá? Então, todas essas possibilidades acontecem dentro do sistema visual. Então, a abordagem sistêmica da visão, ela diz respeito a isso. Vamos ver aqui no próximo slide, olha. Ó, vai falar sobre a sistêmica dos animais, o desenvolvimento dos animais. Quando nós falamos aqui, olha, o desenvolvimento da tartaruga, também tem. O que é importante que a gente tenha em mente que a formação é basicamente semelhante. Olha, tem o húmero, tem o rádio, tem a una, tem o carpo, tem o metacarpo, falanges. Tartaruga, ó, tem o golfinho, tem um homem, o cavalo, então são semelhantes. Nem tanto necessário para nós. Agora, isso aqui é necessário, muito importante para nós. Essa análise do sistema visual é importantíssima. Nós temos aqui o globo ocular. Dentro do globo ocular, nós temos a retina. Temos aqui o nervo óptico. Dentro do nervo óptico, uma série de células fotorreceptoras que estão na retina, mas são ligadas
a quem? São ligadas ao cérebro. Temos aqui o trato óptico, temos o quiasma óptico, temos o tálamo, tá? Temos também o corpo geniculado lateral, temos o córtex visual, o cerebelo aqui embaixo. Então, nós temos uma série de estruturas que são responsáveis por quê? São responsáveis pela formação da imagem. Tá? É isso que nós vamos entender aqui, isso que nós vamos estudar nesse módulo. Esse módulo todo vai falar a respeito de formação de imagem e parte de anatomia e fisiologia. Importante entender que qualquer alteração em qualquer uma dessas estruturas, por exemplo, acontece um acidente aqui e eu tenho uma ruptura ou uma patologia, qualquer coisa no nervo óptico. Em consequência, a informação que estava sendo enviada, olha, aqui está chegando a luz. A luz continua passando por aqui e vai ser cortada aqui. Aqui ela continua. Faz o caminho que ela precisa fazer, continua. Uma parte vem para cá também e continua. Agora, esse caso específico foi interrompido o fluxo, foi interrompido as informações que variam dentro dessa estrutura. Então, isso também vai interferir na formação de imagem. Por isso que é importante entender cada um desses processos. Aqui é o principal processo que vai dar como resultado a nossa visão. Abordagem aqui, abordagem regional, regional da cabeça. Então, para nós não tem muita, a não ser que os músculos levantador de pálpebra, a não ser a parte de pálpebra aqui, olha, essas são as partes importantes para nós. A parte orbital também é importante. Então, esses músculos que são mais importantes. Mas esse aqui é o quê? Uma abordagem regional tem como função analisar os pontos subdivididos de acordo com a região, sempre levando em consideração o corpo em regiões. Então, nós temos a região da cabeça, temos a região do pescoço, a região do tórax, a região do abdômen, a região dos membros superiores, a região dos membros inferiores e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui a região dos olhos, nós temos a região da boca. Então, por tópicos, é dividido aqui em tópicos para poder fazer a análise e poder fazer um estudo mais interessante, tá? Então, para nós aqui, nessa imagem, olha, parte de pálpebra e parte do orbital dos músculos também são interessantes para nós. A abordagem clínica, na perspectiva de abordagem clínica, olha, as diferentes propostas de tratamento, aqui nós estamos falando de tratamentos, partem sempre da avaliação do sofrimento vivenciado pelo sujeito, através de uma escuta de relatos, desde pessoas que muitas vezes o acompanham. Então, vamos escutar os relatos. Isso aqui, para a parte de optometria, isso aqui é anamnese. Escutar relatos é anamnese, tá? Então, quando você faz uma entrevistinha, quando você vai perguntar as informações para o cliente, isso é uma anamnese. A partir dessas informações, olha, acolhemos inicialmente os fatos que são importantes e construímos um projeto terapêutico individual com propostas alternativas que poderão se articular no mesmo momento ou se suceder ao longo do percurso de tratamento. Ou seja, escutamos o cliente, identificamos qual é o problema que está tendo. Deixa eu mudar de cor que vai ficar melhor. Escutamos o cliente, identificamos qual o problema que está tendo e vamos trabalhar no quê? Nas alternativas para corrigir esse problema, tá? Isso é a parte de optometria, tá? Isso é a parte de exame e busca por solução. Nós, na parte de ótica, quando nós falamos na parte de ótica, a abordagem clínica para nós é entender, abordagem clínica para nós é entender o processo que está relacionado ao óculos, tá? Por quê? Qual é a parte clínica para nós? Quando nós chegamos, como que nós vamos ter contato com a parte clínica quando nós estamos vendendo um óculos? Com a prescrição.
Então, dentro da prescrição, que nós vamos ter contato com a dioptria, dentro da prescrição, que nós vamos ter contato com a ametropia, dentro da prescrição, que nós vamos ter contato com as necessidades do cliente. Dentro dela, que nós vamos observar quais são as informações que foram utilizadas como alternativa para aquela dificuldade do cliente. Então, por isso que é importante a parte clínica para nós, diferente da parte clínica para o médico, diferente da parte clínica para aquele que vai fazer diagnóstico, tá? Aqui no caso, olha, são atendimentos, ó, disfunções temporomandibulares, bioquímica da bioquímica médica. Então, aqui é a parte médica, pensando na parte clínica de clinicar, fazer medicina. Agora, para nós, não, a parte clínica nossa é interpretar receita. A palpatória é um método de investigação manual em que a superfície corporal é tocada com as mãos em busca de alguns problemas e sinais de problemas. Essa prática proporciona ao profissional de saúde a habilidade de receber informações relativas de cada paciente e suas regiões estudadas, a fim de serem buscadas associações para exames mais detalhados. Então, o que acontece aqui? Quando o profissional faz a palpatória, ele está buscando áreas específicas, problemas nas áreas específicas relacionadas aonde ele está apalpando, onde ele está pressionando. Isso necessita do quê? Muita experiência, muita informação, muita aptidão no processo, porque você precisa, com o toque, identificar sinais de alteração e automaticamente buscar também sintomas de alterações com o cliente. Ou, nesse caso, como é um atendimento clínico, como nós estamos falando de atendimento clínico, o médico, o profissional, vai ter essa necessidade de atendimento buscando alguma alteração, tá? Então, para nós, clinicamente, aqui nós vamos entender qual é o processo, o que foi feito, nós vamos entender aqui quando você for acompanhar um atendimento assim, quando você estiver com seu filho, com seu marido, sua esposa, quando tiver com alguém um atendimento, pode acontecer uma palpatória porque o profissional está buscando investigar aquela região específica. Pode acontecer uma palpatória. Em contatologia, nós precisamos fazer palpatória quando a lente gira e vai para o saco conjuntival. Automaticamente, nós precisamos fazer uma palpatória ali para movimentar a lente e ela voltar para o lugar. E depois você retirar e você poder observar. Então, nós também trocamos, quando é parte de contatologia, nós tocamos na pálpebra do cliente para poder observar. Tá? Mas isso é importante, isso não é um atendimento invasivo, porque o cliente vai estar com o olho fechado. Nós vamos apenas movimentar a pálpebra e retirar a lente do olho do cliente. Tá? Isso é importante para nós, mas é muito mais importante para o atendimento, para a parte clínica. Aqui também a área do pescoço, para nós nem tanto assim, mas é que é uma área, né? Aqui é o estudo por área. Aqui, anatomia de superfície, entendendo o que está superficial, está por cima. Quando nós falamos de superfície, está por cima. Para nós aqui não tem essas estruturas não têm tantas informações, tanta importância para nós dentro de ótica. Anatomia funcional, aqui seria
Poderia ter colocado também um olho, né? Músculo oculomotor, poderia ter colocado é, a cavidade orbitária, aqui poderia ter colocado a cavidade orbitária, a órbita, aí poderia ter colocado o globo ocular, mas isso aí vocês vão ver mais específico na parte de divisão da visão, aí vocês vão ver bem detalhado. Aqui a anatomia aplicada para os pés, mas também tem a anatomia aplicada para a visão, em que é estudado o quê? Todo o processo fisiológico na formação de imagem. O olho observando um objeto e todo o processo fisiológico da recepção desse raio de luz, por onde esse raio de luz vai passar, olha, fazendo o caminho até se transformar em imagem, até se transformar em visão. Tá? Então, basicamente, essa é uma análise aplicada à visão, entendendo qual é o processo, todo o processo de formação de imagem. Então, aqui nós temos o campo de visão, aqui nós temos o globo ocular. O globo ocular, ele está ligado ao nervo óptico. Esse nervo óptico está ligado ao quiasma óptico. Esse quiasma óptico está ligado à radiação óptica. Essa radiação óptica está ligada ao córtex visual, direito e esquerdo, que está ali na cisura calcarina do cérebro. Tá? Então, basicamente, esse é o processo da parte de anatomia regional. Aqui nós temos a radiológica, como podem ver, análise de radiologia, é bem clínica essa. Aqui nós temos a ontogênica, desenvolvimento, aqui é o importante para nós, olha, desenvolvimento do ser humano, olha, 25 dias, 35 dias, 45, 100, 5 meses, 9 meses, 8 meses. Então, aqui vai o desenvolvimento do, do homem, desenvolvimento ontogênico do homem. E comparado também aqui, olha, macaco, o chimpanzé, o homem, estudando as estruturas. O gato, o gambá, o pombo. Então, essas são informações mais a respeito de desenvolvimento. Isso aqui é importante para nós, porque quando nós vamos estudar a embriologia, nós vamos ter que uma das primeiras formações é a formação óptica. Então, uma das primeiras formações na embriologia é a formação óptica, tá? O invaginamento já vai acontecendo ali, o invaginamento da célula, ela já vai reproduzindo já a parte da cápsula de Tenon, a parte da córnea, já vai desenvolvendo no sistema do desenvolvimento do ser humano, tá? Mas isso na parte de embriologia, acredito que embriologia vai ter um módulo sobre isso, mas lá na frente. Aqui nós temos também o desenvolvimento filogênico. Então, aqui o desenvolvimento do filo começou aqui no Elfos, aí passou por Merychips, aí foi Mesópodes e aqui Ecos. Então, o desenvolvimento dos animais também. Evolução do cavalo. Bom, então aqui nós terminamos, nessa parte aqui, nós terminamos de estudar a respeito das análises de anatomia. Então, aqui nós estudamos análise de anatomia, entendemos certinho como identificar as partes da anatomia, entendemos como que ela é dividida.